Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmão? Podeis assentar, irmãos. O Evangelho de Lucas é um tratado escrito a Teófilo. Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu os dois livros. Lucas escreveu Atos e escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas não era apóstolo. Lucas é um historiador. Lucas é um historiador. Assim como Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, mas Marcos não era apóstolo. Marcos escreve o Evangelho porque ele estava preocupado porque Pedro já estava chegando ao final da vida e Marcos fica com medo. E as pessoas começaram a dizer para ele: Marcos, Pedro vai morrer, com ele vai morrer todo o conhecimento que ele teve do Senhor. Aí ele sentiu por bem fazer um breve relato, é tanto que é um livro pequeno, uma carta, um livro biográfico pequeno. Quando se lê o Evangelho de Lucas, você entende que ele está contando a história, ou os fatos que alguém, por pesquisa ou por testemunha, foi passado a ele. Amém, irmão? Esse último, um dos últimos versículos aqui, que ele vai até o 53, Jesus aparece aos 12. E é o único lugar dos evangelhos que Jesus fala para ele assim: deixa essa ordem. Eu vos envio promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmão? Ninguém faz a obra de Deus sem esse revestimento. Eu quero, com isso, deixar claro aqui a minha preocupação com a nossa igreja. Porque as pessoas são tão tranquilas que não se preocupa em ser revestido, como se já estivesse no topo da vida espiritual. E isso perpassa dos adolescentes até os mais velhos. São mínimos possíveis de pessoas que pensam o seguinte: eu preciso ser revestido de poder. Eu preciso dessa unção, essa graça, para fazer a vontade de Deus, para executar a obra de Deus, para fazer visita, para cantar, para louvar, para trabalhar no reino. Eu preciso ser revestido de poder.
talvez não seja só na nossa igreja, eu vou falar a nossa igreja Nova Olinda, porque eu estou aqui e me convém falar daquilo que vejo aqui. As pessoas não estão preocupadas, irmãos, em ser cheio do Espírito. Uns querem fazer a obra, outros não querem, mas algumas pessoas querem fazer a obra de Deus, mas querem fazer sem ser revertido. E muitos se decepcionam ou não faz direito, não vê crescimento, não vê mudança, não vê transformação no trabalho ao qual está fazendo. Não consegue ver ou não consegue notar que sem ser revestido de poder é impossível. Sem ser cheio do Espírito, irmão, eu posso até fazer, mas o resultado é mínimo. É mínimo. É muito pouco. Se fosse fácil fazer a obra sem ser revestido, Jesus teria dito vai. E ele não falou vai. Ele disse ficai. Se o reino fosse feito sem essa capacitação espiritual, essa energia dobrada, quando eu falo energia, não é essa energia que o povo tem aí nesse século 21, vamos mandar energia positiva. Eu não estou dizendo isso. Quando eu falo energia, eu estou falando desse mover interno que nos move, que nos movimenta, que nos faz andar, adorar, exaltar, glorificar, fazer. É essa energia que eu estou dizendo. Não é essa energia positiva que tem que vocês veem aí pela televisão, não é isso. Quando eu falo energia, eu estou dizendo aquela energia que nos movimenta, que nos faz fazer. E quando Jesus estava despedindo dos discípulos, ele disse: olha, ficai. Antes de eu tomar qualquer decisão, no sentido da minha vida espiritual, eu preciso aprender a ficar. As pessoas acham que é só sair correndo, ou pegar o cargo, ou assumir a posição, ou ser consagrado a obreiro. Não, se eu for consagrado a presbítero, vai melhorar. Não vai, irmão. Se eu for levado a evangelista, vai melhorar. Não vai. Se o pastor me consagrar a missionária, a coisa vai mudar. Não vai. Não vai. Tem gente que pega os materiais da ceia, pão e vinho. Senhor, minha vida vai mudar. Não vai. Agora a minha vida vai mudar, porque aqui está envolto, aqui tem um poder sobrenatural no pão. Não, não vai mudar. Ficai. Se eu não aprender a ficar, eu nunca vou conseguir ir. E se eu for sem antes ficar, eu vou me decepcionar, ou vou decepcionar as pessoas. Quando Jesus disse: olha, eu vou enviar a promessa do meu Pai, ou seja, eu vou enviar sobre vós o Espírito Santo. É uma promessa do Pai. Ficai. Para o século 21, essa palavra ficai, o sentido dela é perdido, porque as pessoas não ficar nunca. Já viu que agora os coaches da vida é avançar, vai para frente, vai para cima, vai dar certo. Os coaches é isso, né?
Aqueles coach que acha porque fez um cursinho de 1h30, já acha que entende de Bíblia. Aí começa a pegar versículo bíblico e soltar no meio do povo e ventilar. Tem até um pregador aí que se acha o cara da última hora, pregando uma teologia não existente na palavra de Deus, aplicando isso para questões positivas que não é real, irmão. A Bíblia não fala isso. Então, quando manda ficar, a pessoa... Fala para o seu filho, por exemplo, irmão. Fala com o seu filho, fica aí na cadeira, se ele quer ficar. Fica mais um pouco dentro do quarto. Ele vai ficar, irmão? Vai não. Ninguém quer ficar. Porque a palavra ficar aqui, dá um sentido ficar, e aqui dá um sentido de que você não vai ganhar nada. Que nada vai resolver. Se você ficar esperando alguma coisa, não vai acontecer nada. Esse ativismo, esse corre-corre de um lado para o outro, irmão, o diabo colocou na sociedade para que a sociedade esqueça algumas coisas que são benéficas. Que o ativismo atrapalha. Quer ver uma coisa que é benéfica, irmão? Leia um versículo bíblico e fica 15 minutos com os olhos fechados pensando nele. E você vai me dizer se não é benéfico. Leia um único versículo bíblico que fica 15 minutos com os olhos fechados pensando nele. E me diz se não é benéfico. Então, quando Jesus disse aos discípulos, ficai, que ele poderia ter dito vai ou ide, ele não disse, ele disse ficai. Ficai. Porque o processo de maturação cristã e de capacidade para o reino está exatamente no total que você fica na presença do Senhor. O grande resultado do seu ministério não está na quantidade que você anda, não. Está no tempo que você fica. O grande resultado da pregação do pregador não é o total que ele gasta andando, ou estudando, ou correndo atrás, não. É o total que ele fica na presença de Deus. O diabo não tem medo de quem anda muito, irmão. Ele tem medo de quem fica e depois sai. Porque ele sabe que todas as vezes que o camarada ficar, vai acontecer algo sobrenatural. Essa questão ficar é algo que nós precisamos aprender para a nossa vida. Olhe para mim, irmãos. Tome uma decisão. Fica na presença do Senhor. Plante diante de Deus. Fica lá até que do alto sejais revestido de poder. Jesus disse assim, ficar em Jerusalém. Não sai, não vai para a rua, não sai falando para ninguém. Seus montes de pessoas, seus discípulos medrosos, ficar em Jerusalém. Quase 120 pessoas ficou. Aí você pergunta assim, mas qual foi o resultado que a Bíblia conta de 12? Quando Paulo chega em Roma, o evangelho já estava em Roma. Paulo chega em Roma, o evangelho já estava lá. Já tinha uma igreja implantada em Roma. Por quê? Porque teve alguém que ficou em Jerusalém. E quando estava em Jerusalém, Deus o encheu do Espírito. Então o que vale na nossa vida não é o tempo da carreira, mas é o tempo que passamos na presença do Senhor. Tem pessoas que quando passam por problemas, irmão, entram em desespero.
bate com a dificuldade, ele entra em desespero. Sabe por que ele entra em desespero? Porque ele não ficou, irmão Cleiton. Ele nunca ficou. Ele nunca ficou lá. Ele não tem capacidade de resolver nada porque não ficou. Se os discípulos saem correndo, a obra tinha naufragado. Hoje nós estamos vivendo a vergonha do Evangelho. Não, mas os discípulos ficaram 10 dias esperando na promessa, no poder de Deus. Eu vejo alguns adolescentes falando para mim assim, porque eu vou fazer a obra de Deus. E eu olho e falo, vai. Só faz quem? Só faz quem? Só faz quem? Fica. Só quem? Fica. Irmãos, eu conto pela minha vida, a minha vida. Eu converti, fiquei 5 anos. 3 anos na Igreja Batista, 2 anos na Assembleia de Deus. Só fui enviado depois que fui batizado com o Espírito Santo. Fiquei 3 anos na Igreja Batista, aprendi, li a Bíblia, estudei a Bíblia de capa a capa 3 vezes. Fui para a Assembleia de Deus, fiquei 2 anos na Assembleia de Deus. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, aí eu fui enviado. Aí Deus começou a falar aqui o que eu deveria fazer e o que eu seria. Aqui, ó. Mas antes de ficar, irmão, para de bater cabeça de um lado para o outro. Para de crer, irmão, em frasezinha positiva. Para com isso, irmão. Para de acreditar em pregador que fica falando por que a sua vida será uma bênção. Se você nunca ficou, você vai bater de cara com o diabo. E se não ficou, você não vai passar por ele. Não vai dar conta, irmão. Não, mas é porque você precisa ficar. Fica na presença do Senhor. Buscai revestimento de poder, até que seja revestido lá do alto, e aí sim, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Mas primeiro tem que ficar. Eu estava conversando com o pastor Hamilton aqui, o tanto que os hinos de hoje, eu até falei com os adolescentes, falei, para de estar cantando esses hinos aqui. Porque se eu pecar, o Senhor está comigo e vai me ajudar. Porque se eu pecar, o Senhor vai me levantar. Porque se eu pecar, o Senhor vai fazer de mim, está comigo em todos os momentos. Só fala se eu pecar, né? Eu melhorar, não vou melhorar nunca. Eu mudar de vida, eu não vou mudar nunca. Eu ser transformado e parar de pecar, eu não vou parar mesmo, eu quero continuar. E Deus vai ficar olhando para mim com um olhar de misericórdia. Olha para mim aqui, irmão, Deus olha assim com um olhar de misericórdia. Mas Deus espera uma atitude nossa dizendo não para o pecado, não para o mal, não para a ruína. E como eu aprendo isso, irmão? Ficando na presença do Senhor. Eu aprendo ficando lá de joelho. Eu aprendo buscando ser revestido de poder. Porque quando eu for revestido, aí eu posso ir. Porque se eu for cheio do Espírito Santo, vai mudar. Seu ministério vai mudar quando você aprender a ficar na presença do Senhor. Sua família vai mudar quando você aprender a ficar na presença do Senhor. Quando você lê esse texto, hoje no século 21, não traz muito sentido, né? Ficar em Jerusalém, porém, na cidade de Jerusalém, até que... dá um sentido de longo, né?
até que é do alto. Ah, não, eu vou ter que esperar ser revertido. Vai. Mas eu não posso fazer a obra de Deus. Pode. Mas vai ficar melhor quando você ser revertido de poder de Deus. Vai ficar melhor quando você, antes de sair de casa, ficar na presença do Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ficar na presença do Senhor. Eu estava uma semana na sede, participando de um estudo, o pastor falou algo interessante. Ele disse, olha, a gente aprende as coisas tão mecânicas que você acostuma igual dirigir carro, né? Senta no carro, põe em primeira, tira o pé, nem olha na embreagem onde é que está não, né? Bota o pé lá, já põe em primeira e já põe o pé na embreagem e sai, nem olha embaixo, nada aqui, né? Já passa seta, já vira, já olha no retrovisor, tem hora que você nem percebe que está olhando no retrovisor, já está olhando tudo mecanicamente feito pelo corpo, que o corpo acostumou, não é isso? O reino de Deus, irmão Adilson, é assim. O camarada acostuma tanto que ele acha que tudo vai acontecer da mesma forma que aconteceu lá atrás. Ah, não, porque Deus fez, né? Porque Deus fez, agora Deus vai fazer de novo. Aí ele, vamos, mas nunca mais fica, nunca mais ora, nunca mais busca. Orou uma vez, Deus desceu do céu, fez um milagre na vida dele. Pronto, agora acabou, ele nunca mais lembra de nada. Olhe para mim, irmão, o dia. Deus não vive de passado e você não vive de futuro, então você vive do dia. Então se é no dia, meu amigo, levanta cedo e fica, levanta cedo e ora. Vai ter problema? Vai. Então antes de resolver, ore de novo, pede a Deus orientação. Deu problema na vida, não vai achando que vai resolver não, vai buscar orientação de novo, porque para cada dia, Deus tem algo novo para falar conosco, em nome de Jesus. Deus não trabalha com nada velho, irmão. O maná era do dia. É de hoje. Aprende. O problema de hoje, a unção é para hoje. Então busca hoje. Amém? Amém, irmão? Não vai pensando que participar da ceia perdoa pecado e apaga os seus pecados não, viu? Você vai ter que ficar. Não vai achando que vai encher de poder agora a tal ponto só porque você vai tomar a ceia aqui e vai sair saltitando de poder de Deus aí. Não. A ceia, ela é um memorial. O que é memorial, irmão? Nos faz ler? É importante? É importante? Apesar que muitas pessoas não têm a ceia como importante. Irmãos, as pessoas estão deixando para participar da ceia, da outra ceia. As pessoas são donas dos seus negócios, mas não fecham o negócio para poder participar da ceia. A ceia em segundo lugar, se tiver oportunidade. A ceia é um memorial. E ela é importantíssima. O nome dela se chama Santa Ceia. Eu devo criar a minha família explicando para ela que no dia da ceia para-se tudo e vai participar da ceia. A ceia é um memorial da morte e ressurreição de Cristo, da necessidade que temos de pregar o Evangelho. A ceia é um memorial da volta de Jesus. O que Jesus colocou para que participar da ceia? Para estar sempre vivo na nossa mente, que Jesus voltará. Para estar sempre vivo na nossa mente, que nós devemos anunciar a Cristo. Para estar sempre vivo na nossa mente, que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. A ceia é um memorial. Agora, se eu desprezo a ceia, ceia passada, 40 pessoas participou da ceia à noite, irmão. Não vieram de manhã. Os 40 estavam trabalhando? Não. Ah, não, é de manhã, vou ficar em casa. A partir de hoje, esse é o último dia que eu sirvo ceia à noite aqui, ó. Quem não vinha à noite porque está trabalhando, vai ter que comunicar antecipado ao seu líder de área
masculino ou feminino, comunicar a ele, ele vai levar a ceia na sua casa, mas aqui? Não, aqui eu não vou servir ceia. Você faz a questão para ajudar o povo e o povo passa a explorar aquilo como um lado bom. Não. Ceia é comunhão com Deus e com as. Participar da ceia sozinho, eu deixo dessa comunhão com as.